Jonas Varela na internet e no YouTube. Continuaremos a leitura da Bíblia Sagrada no Novo Testamento, no livro do Evangelho segundo São Lucas. Com Jesus nasce uma nova história. Terceiro livro do Novo Testamento. Hoje já no seu primeiro assunto, a atividade libertadora de Jesus. No seu capítulo 7, em todos os seus 50 versículos. Vamos para a leitura de hoje. Primeiro tópico. A fé não tem fronteiras. Depois que terminou de falar todas essas palavras ao povo que o escutava, Jesus entrou na cidade de Cafarnaum. Havia aí um oficial romano que tinha um empregado a quem estimava muito. O empregado estava doente, a ponto de morrer. O oficial ouviu falar de Jesus e enviou alguns anciãos dos judeus para pedir a Jesus que fosse salvar o empregado. Chegando onde Jesus estava, pediram-lhe com insistência: o oficial merece que lhe faças esse favor, porque ele estima o nosso povo e até construiu uma sinagoga para nós. Então Jesus pôs-se a caminho com eles. Porém, quando já estava perto da casa, o oficial mandou alguns amigos dizer a Jesus: Senhor, não te incomodes, pois eu não sou digno de que entres em minha casa. Nem sequer me atrevi a ir pessoalmente ao teu encontro, mas dize uma palavra e o meu empregado ficará curado, pois eu também estou sob a autoridade de oficiais superiores e tenho soldados sob minhas ordens, e digo a um: vá, e ele vai, e a outro: venha, e ele vem, e ao meu empregado: faça isso, e ele o faz. Ouvindo isso, Jesus ficou admirado, voltou-se para a multidão que o seguia e disse: eu declaro a vocês que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Os mensageiros voltaram para a casa do oficial e encontraram o empregado em perfeita saúde. Segundo tópico. Deus visitou o seu povo. Em seguida, Jesus foi para uma cidade chamada Naim. Com ele iam os discípulos e uma grande multidão. Quando chegou à porta da cidade, eis que levavam um defunto para enterrar. Era filho único e sua mãe era viúva. Grande multidão da cidade ia com ela. Ao vê-la, o Senhor teve compaixão dela e lhe disse: não chore. Depois se aproximou, tocou no caixão e os que o carregavam pararam. Então Jesus disse: jovem, eu lhe ordeno, levante-se. O morto sentou-se e começou a falar, e Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram com muito medo e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta apareceu entre nós, e Deus veio visitar o seu povo. E a notícia do fato se espalhou pela Judéia inteira e por toda a redondeza. Terceiro tópico. Jesus é o Messias esperado? Os discípulos de João o puseram a par de todas essas coisas. Então João chamou 2 de seus discípulos e os mandou perguntar ao Senhor: és tu aquele que há de vir, ou devemos esperar outro? Eles foram a Jesus e disseram: João Batista nos mandou a ti para perguntar: és tu aquele que há de vir, ou devemos esperar outro? Nessa mesma hora, Jesus curou muitas pessoas de suas doenças, males e
espíritos maus e fez muitos cegos recuperar a vista. Depois respondeu: voltem e contem a João o que vocês viram e ouviram. Os cegos recuperaram a vista, os paralíticos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e a boa notícia é anunciada aos pobres. E feliz é aquele que não se escandaliza por causa de mim. Quarto tópico: a missão de João Batista. Depois que os mensageiros de João partiram, Jesus começou a falar sobre João às multidões. O que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? O que vocês foram ver? Um homem vestido com roupas finas? Ora, os que se vestem com roupas preciosas e vivem no luxo estão nos palácios dos reis. Então, o que é que vocês foram ver? Um profeta? Eu lhes garanto que sim. Alguém que é mais do que um profeta. É de João que a Escritura afirma: eis que eu envio o meu mensageiro à tua frente. Ele vai preparar teu caminho diante de ti. Eu digo a vocês, entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João. No entanto, o menor no reino de Deus é maior do que ele. Todo o povo e até mesmo os cobradores de impostos deram ouvidos à pregação de João. Reconheceram a justiça de Deus e receberam o batismo de João. Mas os fariseus e os doutores da lei, rejeitando o batismo de João, tornaram inútil para si mesmos o projeto de Deus. Quinto tópico: os filhos da sabedoria. Com quem eu vou comparar os homens desta geração? Com quem se parecem eles? São como crianças que se sentam nas praças e se dirigem aos colegas dizendo: tocamos flauta e vocês não dançaram, cantamos música triste e vocês não choraram. Pois veio João Batista que não comia nem bebia e vocês disseram: ele tem um demônio. Veio o Filho do Homem que come e bebe, vocês dizem: ele é um comilão e bebarrão, amigo dos cobradores de impostos e dos pecadores. Mas a sabedoria foi justificada por todos os seus filhos. Sexto tópico: o perdão para o amor. O sexto tópico: o perdão gera o amor. Certo fariseu convidou Jesus para uma refeição em casa. Jesus entrou na casa do fariseu e se pôs à mesa. Apareceu então certa mulher conhecida na cidade como pecadora. Ela, sabendo que Jesus estava à mesa na casa do fariseu, levou um frasco de alabastro com perfume. A mulher se colocou por trás, chorando aos pés de Jesus, com as lágrimas começou a banhar-lhe os pés. Em seguida, os enxugava com os cabelos, cobria-os de beijos e os ungia com perfume. Vendo isso, o fariseu que havia convidado Jesus ficou pensando: se esse homem fosse mesmo um profeta, saberia que tipo de mulher está tocando nele, porque ela é pecadora. Jesus disse então ao fariseu: Simão, tenho uma coisa para dizer a você. Simão respondeu: fale, mestre. Fala, mestre. Certo credor
tinha 2 devedores, um lhe devia 500 moedas de prata e o outro lhe devia 50. Como não tivessem com que pagar, o homem perdoou aos 2. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: acho que é aquele a quem ele perdoou mais. Jesus lhe disse: você julgou certo. Então Jesus voltou-se para a mulher e disse a Simão: está vendo esta mulher? Quando entrei em sua casa, você não me ofereceu água para lavar os pés. Ela, porém, banhou meus pés com lágrimas e os enxugou com os cabelos. Você não me deu o beijo de saudação. Ela, porém, desde que entrei, não parou de beijar meus pés. Você não derramou óleo na minha cabeça. Ela, porém, ungiu meus pés com perfume. Por essa razão eu declaro a você: os muitos pecados que ela cometeu estão perdoados, porque ela demonstrou muito amor. Aquele a quem foi perdoado pouco, demonstra pouco amor. E Jesus disse à mulher: seus pecados estão perdoados. Então os convidados começaram a pensar: quem é esse que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: sua fé salvou você. Vá em paz. Glória a Deus, aleluia, amém. Nós voltaremos no nosso próximo vídeo com a continuação da leitura do livro do Evangelho segundo São Lucas, nas explicações do capítulo 7, em todos os seus 50 versículos. A paz do Senhor, glória a Deus, aleluia, amém. Felicidades, até lá.